Existe um asteroide chamado 2024 IR4 que está sendo observado pela Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, está sendo monitorado pelo Laboratório de Propulsão a Jato. Além disso, o Sistema de Defesa Planetária tem estado em alerta, já que aumentou a probabilidade de que ele possa impactar a Terra. A princípio tinha sido descartado, disseram. Isso não vai impactar a Terra. Onde poderia impactar é na Lua. Mas as probabilidades mudaram, e nos últimos meses, os dados mostram que aumentou 7 vezes a possibilidade de que ele impacte a Terra. Então, é preciso ficar de olho. Ele está entrando em uma, embora não sejam muitas as possibilidades, está entrando em uma certa zona cinzenta de risco. Se vocês observarem o objeto, o asteroide está seguindo esta rota, e aqui está a Terra. Aqui está a Terra. Então, em teoria, coincide em um ponto. A rota, se vocês perceberem que a Terra segue ao redor do Sol, sim, coincide com a rota do meteoro. Em um ponto, neste ponto que está aqui, se observarmos ali, há como um ponto em que se passarem ao mesmo tempo por esse ponto. Neste ponto, então, o meteoro dessa linha branca que passa por aqui poderia coincidir com a linha azul, que é a rota da própria Terra. Vamos às informações conhecidas, às probabilidades e ao possível significado de tudo isso. A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço lançou um novo alerta sobre o asteroide 2024 UIBO-IR4, cujas chances de impacto com a Terra multiplicaram por 7 em apenas alguns meses. O objeto foi considerado inicialmente como uma ameaça menor, mas após novas medições, subiu rapidamente na lista de vigilância do Problema de Defesa Planetária. O Laboratório de Propulsão a Jato estima que há 4,3% de chances de que ele atinja a Lua no ano de 2032. Esse número pode mudar drasticamente em futuras observações. A Terra, a princípio, afirmaram que não era um alvo direto de impacto, mas agora a probabilidade está aumentando. Existe um fenômeno conhecido como buraco de fechadura gravitacional. Este é o buraco de fechadura gravitacional. É uma região do espaço onde a interação entre a gravidade da Terra e da Lua pode redirecionar o asteroide diretamente para o nosso planeta. E é aqui que vem o ponto interessante, não é? O olho da fechadura gravitacional é a região onde ocorre essa interação entre a gravidade de ambos. A Lua e a Terra mudam os objetos e os redirecionam para a Terra. Se a Terra os absorve, por assim dizer, é por onde o objeto estaria passando. Por isso a possibilidade aumentou. Os números podem mudar de maneira significativa, conforme admite a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, deixando claro que ainda não há certeza sobre o destino final desse corpo celeste. Este caso, então, lembra que a dinâmica desses objetos, desses cometas, neste caso de um asteroide, são sensíveis às perturbações gravitacionais geradas pelos próprios planetas. O planeta gera uma perturbação que pode acabar trazendo algum objeto. Caso isso aconteça, poderia ser devastador em nível orbital, afetando desde satélites meteorológicos até redes de Global Positioning System, nada mais. Com sua passagem, alguns desses satélites poderiam ser afetados. Nas próximas semanas, novos dados serão divulgados e estaremos comentando sobre isso aqui. De como isso poderia gerar? Sim, se isso acontecer, como poderia aumentar a possibilidade de atingir a Lua ou a Terra? O cenário mais otimista é que o asteroide simplesmente passe direto sem causar nenhum impacto, mas a parte preocupante é que ele possa causar algum problema na parte de satélites ou até mesmo atingir a Lua ou a Terra. O risco, embora mínimo segundo os últimos relatórios, ainda não foi descartado. O interesse da comunidade científica e militar aumentou, e espera-se que agências como a Agência Espacial Europeia, a Roscosmos da Rússia, as próprias agências espaciais da China, do Japão, da Índia, de Israel e dos Estados Unidos estejam investigando esse assunto a fundo para observar possíveis riscos. Será possível acompanhar a evolução do caso conforme relatam as plataformas.
Inclusive, até nas redes sociais tem compartilhado o avanço do 2024 AR-4, esse asteroide que gera um potencial problema. Os últimos dados publicados pelo Laboratório de Propulsão a Jato, o Laboratório de Propulsão a Jato, e também pelo banco de dados Century, da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço, garantem que o asteroide não tinha uma trajetória confirmada de impacto com a Terra. O que se falava era de uma possibilidade crescente e que não se pode descartar que poderíamos estar na zona de risco. Como eu disse, zona do olho fechado, estrutura gravitacional. Embora não haja um impacto confirmado, isso precisa ser esclarecido. Não se fala de um impacto confirmado pela Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço. A probabilidade de impacto conhecida, que até o momento era baixa, se multiplicou por 7, como eu disse, nos últimos meses, e isso acendeu os alertas. Então, o que eles vão fazer é observá-lo e continuar recalculando para ver se a probabilidade de impacto está aumentando ou não, certo? Por que o alerta aumentou? Bem, o asteroide foi mal catalogado no início, por isso não havia alerta no começo. Os cálculos foram feitos de forma errada, por falta de dados precisos. Agora que tem os dados, dizem, olha, esse asteroide pode ser um risco. Ao melhorar as observações, a órbita dele mostrou uma alta sensibilidade a pequenas mudanças gravitacionais, principalmente se passar perto da Lua ou da Terra. Uma sonda programada para estudar sua órbita poderia modificar minimamente sua trajetória, e isso já seria suficiente para redirecioná-lo para outro caminho. Então é mais ou menos perigoso? Ainda não há previsão oficial. Ainda não se tem um dado claro se isso vai ser um risco ou não, porque ainda está sendo estudado. Mas os alertas, claro, estão ligados. Evidentemente, né? Então, eu acho que vai ser preciso continuar revisando, vai ser preciso revisar e entender. Bem, até que ponto isso poderia se tornar um perigo para o planeta ou para os próprios satélites? E isso, bem, veremos mais adiante. Enquanto isso, alguns dados importantes para entender. Primeiro, foi descoberto em dezembro de 2024. Então, ele é realmente muito pequeno, quer dizer, certo? Em comparação com o cometa 13 Atlas, o seu tamanho ainda é um pouco incerto, mas estima-se que tenha entre 40 e 90 metros de diâmetro. Mais ou menos como um prédio de cerca de 20 a 30 andares, suficiente para causar um impacto, ou seja, já seria um impacto. Sim, seria um problema. Não um problema supermassivo, mas um problema que poderia causar danos em alguma cidade. Sim, se caísse sobre uma cidade, a velocidade é muito alta, são 28 mil km por hora, o que equivale, bem, vamos lá. Dentro de tudo isso, poderíamos ir do México, por exemplo, ao Japão em uns 20 minutos, ou seja, nessa velocidade. Só para imaginar um pouco, né, não poderia ser desviado por acidente. Por exemplo, o sobrevoo de uma sonda que pretende estudar sua órbita poderia, de maneira irônica, mudar seu rumo levemente, colocando-o em uma trajetória mais perigosa. Isso é chamado de efeito de interferência orbital não intencional. Por isso estão tentando ser muito cuidadosos nesse assunto. Sim, porque nós mesmos poderíamos causar uma alteração na rota e fazer com que venha em direção à Terra. Também se fala sobre o olho da fechadura gravitacional. Passa por uma região do espaço muito específica na qual a atração combinada da Terra e da Lua poderia redirecioná-lo para nós. Por isso, há mais um risco aí. Muitos dizem que este é o novo Apophis. Lembram do mentiroso Apophis de quem tanto se falou? Bom, então, esse pode ser o novo Apophis. Por isso temos que ficar de olho nele, não é? De forma, então, mais precisa. Bom, parte das informações, parte do que está acontecendo. Vamos para outros assuntos importantes.